materiais, vamos precisar de 3 novelos de amigurumi soft. Lembrando que você não vai gastar todos, vai sobrar bastante. Uma agulha de crochê 3,5 e uma número 3, cola pano, marcador, agulha de costura, um blush da sua preferência e, claro, os olhinhos com trava. Vou começar pela cabeça, vou fazer o anel mágico, já tem um vídeo falando aqui no canal como que faz, mostrando várias técnicas. E eu vou começar aqui o meu anelzinho com 6 pontos baixos dentro do miolo. A corrente não conta como nenhum deles. Vou fechar o anel aqui. E na próxima carreira eu vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Então, eu venho aqui dentro do primeiro ponto baixo e faço um aumento, que vai ser 2 pontos, ó. Então, deixa bem retinho aqui pra não ficar escapando, ó. Então, vai ser 2 pontos em cada um de base. E o marcadorzinho a gente vai pôr aqui no primeiro. Eu não vou fechar o meu, tá? Mas vocês podem fechar o marcador pra ele não cair e vocês perderem o começo da carreira. Carreira finalizada, vou retirar aqui o marcador e vou começar a próxima, que vai ser um ponto e um aumento. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um ponto. No próximo, eu faço um aumento, que são 2 pontos dentro do mesmo lugar. Coloco o marcador para você não se perder. Se você já tem mais prática, você pode usar esse fiozinho mesmo. Se você tá começando, indico usar o marcador mesmo. E vamos repetir, um ponto e um aumento, até o final da carreira. Mais uma carreira concluída, vou retirar o marcador e eu vou fazer agora a próxima carreira, que vai ser uma sequência de 2 pontos e um aumento. Então, vamos lá, um ponto, no próximo eu faço mais um ponto sozinho, então, eu vou ter 2 pontos sozinhos aqui. No terceiro, eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Põe o marcador para não se perder e continua. 1, 2 e o aumento. Então, você vai perceber que cada carreira você vai aumentar um ponto de distância entre cada aumento. Eu vou aumentar até chegar nos 6 pontos e o aumento. Aí, eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Concluí aqui, então, a carreira até 6 pontos e um aumento. E agora, a gente vai para a próxima parte, que são carreiras retas, ou seja, sem aumento nenhum. Vou começar aqui, então, fazer. Vai ser sempre ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumentar nadinha mesmo. E a gente vai fazer isso por um total de 7 a 8 carreiras. Eu vou fazer 8, mas fica aí a seu critério o que você vai preferir fazer. E não esquece aqui de marcar o começo. Então, o que eu faço? Para não ficar tirando toda hora o fio e voltando, pega esse fiozinho aqui do começo mesmo e puxa aqui pelo primeiro e deixa paradinho. Assim, você consegue contar melhor as carreiras. Outra dica conte sempre as carreiras para frente do marcador. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não conte do marcador para trás, porque senão ele vai dar ali uma diferença. Concluí aqui, então, 8 carreiras sem aumento. E agora, a gente vai começar com a diminuição. Se a gente foi até 6 pontos e um aumento, eu vou fazer 6 pontos e uma diminuição. Então, aqui eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4 pontos. Eu vou fazer 6, ó. Então, aqui é o quinto, o sexto. E a diminuição, eu vou pegar só os 2 fiozinhos da alcinha da frente, puxo e faço um ponto baixo. E eu vou repetir 6 pontos e diminuo novamente. 2, 3, 4, 5 e 6. Faço mais uma diminuição e repito isso por toda a carreira.
Concluído aqui, a gente vai fazer essa sequência até fechar toda a cabeça do Yoda. Então, a próxima sequência vai ser 5 pontos e uma diminuição. Depois 4, depois 3, 2, 1. Quando chegar no 3 pontos e uma diminuição, eu venho pra gente colocar os olhinhos aqui também. Eu vou colocar os olhinhos com trava de segurança entre a carreira 11 e 12. Então, eu venho desde aqui desse miolinho aqui e vou contar as carreiras certinho. Agora, eu vou contar 9 pontos e vou colocar o outro olho. A trava de segurança sempre vai ser colocada nessa posição aqui, então a gente vem aqui por trás e aperta ela sempre nesse sentido aqui, ó. O olhinho sempre tem que ficar bem plano no crochê, ele não pode ficar com nenhuma folga também. E agora eu vou diminuir até chegar em 1 ponto e uma diminuição, vou finalizar com o falso anel mágico e vou encher e a cabecinha aqui já vai estar toda pronta. Para começar, então, já fazer o corpo, vamos começar pelo pé. Eu vou fazer um anel mágico. Vou puxar uma correntinha. E vou trabalhar 6 pontos baixos dentro aqui do meu anel. Finalizo o anel mágico aqui. E na próxima carreira agora, eu vou fazer 2 aumentos em cada ponto, até ficar com 12. Então, eu entro aqui dentro do primeiro ponto e já faço 2 pontos baixos, ó. Deixa sempre aqui bem certinho pra não enrugar. E vamos trabalhar 2 pontos em cada um de base. E você pode colocar um marcador aqui no primeiro pontinho para você não se perder. Finalizada essa carreira, eu vou tirar o marcador e agora eu vou trabalhar 3 pontos e 1 aumento. Então, eu vou vir aqui no primeiro, faço o primeiro ponto baixo, coloco o marcador aqui. E vou trabalhar uma sequência, então, de 3 pontos. Aqui eu já fiz o primeiro, vou fazer o segundo, o terceiro, e no próximo eu faço um aumento, que são 2 no mesmo espaço. E eu vou assim até o final. Então, novamente, 3 pontos, então, 1, 2, 3... e o aumento. Eu já tirei o marcador daqui, agora eu só vou dar uma ajeitadinha aqui, e agora eu vou fazer uma carreira sem aumento nenhum, que é pro pezinho dar mais uma fechada. Então, eu vou fazer ponto sobre ponto, até acabar essa carreira, vou finalizar e vou fazer já o outro pezinho. Essa é outra dica bem legal, que é sempre se você vai fazer 2 peças iguais, por exemplo, 2 pernas, 2 braços, 2 orelhas, faça sempre junto, porque teu ponto pode mudar a tensão e um pode ficar maior ou menor. Bom, aqui eu já finalizei 2 perninhas, então o que eu fiz? Eu arrematei totalmente ali a primeira parte do pé. Eu já ensinei a troca de cor, vou deixar um vídeo linkado aqui no box de informação pra vocês, então clica lá pra vocês verem. E eu fiz 6 carreiras de fio amigurumi soft marrom em cada perninha aqui, ó. Então, ficou dessa forma. E aqui a troca de cor também fica bem sutil, tá vendo? Você não vê aqui exatamente onde o começo da carreira, ele fica bem lisinho, não fica aquela marcação muito forte. E agora, a gente vai interligar uma perninha na outra. Eu vou pegar aqui o fio, então, eu vou fazer um total de 3 correntes. Eu deixo elas um pouquinho mais apertadas, ó, então 1, 2, 3. E eu vou pegar a minha outra perna, eu gosto sempre de deixar essas marcaçõezinhas aqui pro lado de dentro.
Vou pegar aqui no primeiro ponto, que eu achar que vai ficar melhor, que vai ser este daqui. E eu vou começar uma nova carreira. Então, no caso aqui, que seria a carreira de número 7. Então, é exatamente aqui que eu vou colocar o meu marcadorzinho também. Coloquei aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto, sem segredo nenhum, sem aumentar e sem diminuir nada. Eu vou dar toda essa volta e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto pra mostrar como que a gente vai passar de uma perna para a outra. Eu dei a volta, então, em toda a perna, sem pular nenhum ponto. E agora, a gente tem que passar aqui pelas correntinhas. Então, veja que a correntinha, ela tá com esses dois elos. Lembrando que a correntinha aqui, no caso, ela tá do lado do avesso. Eu não posso pegar essa de cima aqui, eu tenho que pegar a de baixo. Então, como eu vou fazer isso? Eu venho aqui com a pontinha da agulha, ó. E eu apenas vou puxar essa correntinha aqui pra cima, tá vendo? E vou trabalhar 3 pontos baixos, ó. Então, uma na primeira corrente. Aí, eu vou pegar aqui na segunda correntinha, eu vou fazer a segunda. E venho na próxima e faço o terceiro ponto baixo. E ficou dessa forma aqui, ó. Daí, vocês podem ver que do outro lado, olha ali as correntinhas já sobrando pra eu terminar de concluir a minha carreira. Então, eu só inverti pra conseguir fazer certinho. Vou fazer aqui também ponto sobre ponto e quando chegar do outro lado, pra gente começar outra carreira, eu mostro como que eu vou fazer. Cheguei aqui de novo e ficou sobrando aqui, ó, dá pra ver certinho, as 3 correntinhas aqui no meio. Então, eu vou fazer os meus 3 pontos baixos, ó, pegando aqui desde a primeira. E vou fazer os 3 pontos, ó. 1, 2. E o terceiro, que ele tá bem apertadinho aqui, ó. E agora, eu cheguei ali no marcador, que é o começo da minha nova carreira. Então, essa parte não tem segredo. Eu vou fazer agora, então, 4 carreiras sem aumentar nada, já contando com essa daqui. Concluí, então, as 4 carreiras sem aumento, contando aquela primeira que a gente interligou com as correntinhas. E agora, a gente vai fazer a seguinte sequência: 7 pontos baixos e uma diminuição, por toda essa volta aqui. Concluí a carreira que eu fiz 7 pontos e uma diminuição, e eu vou fazer agora uma carreira sem diminuir nada. Então, eu vou colocar aqui em seguida a sequência, então a gente vai fazer o quê? Uma carreira diminuindo, uma sem diminuir. Uma diminuindo, uma sem diminuir. Então, eu vou deixar tudo certinho nos próximos, aqui no próximo take pra vocês. E também vai ter a receita escrita, ou vai ser aqui no box de informação, ou vai ser nos comentários. E também vou deixar disponibilizado no meu Instagram. Então, aproveita, me segue lá, me dá uma ajuda, sempre tem sorteios e tem fotinhos bem bacanas. Agora, a gente vai fazer os bracinhos, então, é bem parecido com a perna. A gente vai aqui, ó, fazer o anel mágico, puxar uma correntinha e vamos fazer aqui dentro um total de 6 pontos baixos. E vamos trabalhar agora aqui 2 pontos baixos em cada um desses que a gente já fez. Então, eu vou vir aqui, ó, dentro do primeiro e vou fazer 2 pontos. Lembrando sempre aqui, ó, de ir abrindo o teu crochê pra não embolar. Então, vamos fazer 2 em cada um. Terminado aqui de fazer os 12 pontos, a gente vai seguir a mesma sequência da perninha. Então, agora, vamos fazer 3 pontos e um aumento. Então, aqui eu vou fazer 3 pontos e o aumento igual a gente fez na perninha. E vou fazer logo em seguida 2 carreiras sem aumentar. E daí, eu vou arrematar e a gente vai ficar com um bracinho
desse jeito aqui, ó. Eu já arrematei, finalizei igual a troca de cor, que eu já falei que tem o link no box de informação. E a gente vai ficar assim, faça duas, e daí eu vou mudar pra parte marrom, que é pra continuar o corpinho. Bom, aqui então eu concluí os dois bracinhos do nosso Baby Yoda. E daí agora eu vou preencher aqui e vou costurar. Já tem um vídeo de costura aqui no canal falando sobre isso, então eu vou deixar linkado tudo aqui no box de informação pra vocês. E a sequência aqui de como eu fiz também vai estar aqui no próximo takezinho que eu vou deixar. Mas eu fiz 6 carreiras sem aumento, 3 pontos, uma diminuição e 2 carreiras sem aumento de novo. Então, é bem simplesinho de fazer. Para fazer a orelha, eu vou fazer aqui o anel mágico, vou puxar uma corrente e vou trabalhar dentro desse anel um total de 5 pontos baixos, sempre sem contar essa primeira corrente aqui. Terminados os 5 pontos baixos, vou fechar aqui o meu anelzinho e vou trabalhar agora 2 pontos para cada ponto de base. Então, eu vou ficar com um total de 10. Venho aqui no primeiro e já começo a fazer 2 em cada um. Na próxima carreira, eu vou fazer agora 4 pontos e um aumento, que é pra orelha começar a dar uma fechadinha. Então, eu venho aqui dentro do primeiro, vou fazer 1, vou pro próximo, ó, 2, 3, 4, e no quinto ponto eu faço o aumento. Repito de novo 4 pontos, 1, 4 e o aumento de novo. Não esqueça de colocar o marcador para você não se perder aqui nas carreiras que a gente tá trabalhando. Na próxima volta, a gente vai fazer 5 pontos e um aumento. E a sequência, novamente, eu vou deixar aqui no próximo take para vocês seguirem bem certinho. Terminei as orelhinhas e eu passei blush de maquiagem mesmo, normal, com um pincel. E olha a diferença que dá, ó. Aqui no caso a parte de trás, mas já dá uma profundidade. E na hora de costurar agora, eu vou dar uma achatadinha assim, ó, pra ele ficar bem com fundinho de orelha. Eu vou costurar a minha orelhinha, tá? Sempre achatando ela. Já tem um vídeo novamente falando, explicando, na verdade, sobre isso aqui no canal. E se você já tá gostando, aproveita, deixa o seu like, que isso é muito importante. Me siga lá nas redes sociais. E olha que bonitinho que vai ficar o nosso Yoda. Ele já dá toda uma diferença. Então, eu vou costurar as orelhas, os bracinhos, tudo certo. E depois eu volto pra gente fazer a roupa dele. Bom, ó, aqui então eu já coloquei as orelhinhas, eu já costurei, ó, bem certinho elas. E aqui agora eu vou ensinar uma técnica diferente que eu fiz pro olhinho. Você pode ter a opção de deixar ele assim mesmo, ou de deixar ele mais arqueadinho, tudo. Que ficou dessa forma aqui. Eu tô tampando pra vocês conseguirem ver bem certinho como fica. Eu achei muito bonitinho dessa forma e eu vou fazer todo ele desse jeito aqui. Então, a gente vai precisar de uma coisa bem facinho. Vamos precisar, então, de duas partes de crochê de 9 correntes cada uma. Então, aqui tem exatamente 9, tanto nessa como nessa. Eu deixei longos pedaços de fio em ambos os lados. Por quê? Porque aqui a gente vai colar, é tudo colado. Você pode costurar, claro que pode. E daí, tá vendo que aqui tem uns fiozinhos puxadinhos, tanto aqui como aqui? Deixa eu tentar focar melhor. Aí, ó. Tá vendo que tem os fiozinhos? Eu fui escondendo da mesma forma que eu arremato. E daí,
eu colo, mas ele fica bem preso, tá? O certo aqui seria o quê? Colocar um feltro branco, mas eu decidi isso agora e eu não tive como colocar o feltro branco. Mas depois você pode pintar aqui, que vai ficar bonito também. Então, pra fazer do outro lado, é bem simplesinho aqui, ó. A gente vai pegar aqui o pedaço de correntinha e você use alfinetes nessa parte pra você fazer tudo bem certinho, ó. Com as correntinhas sempre viradas aqui pra você. Ó, eu vou posicionar primeiro em cima aqui do olho. E agora eu vou posicionar exatamente na mesma linha aqui da outra, ó. Que vai ficar aqui. E, claro, depois se você ver a posição diferente, você vai ajustando. Eu vou colocar mais um pouquinho pra cá, assim, que eu acho que vai ficar talvez melhor. Ó, aqui. Agora eu venho com dessa outra pontinha aqui e eu vou arrumar do outro lado. Sempre na mesma direção aqui, ó. Então, a gente tem que fazer nessa parte aqui, ó. Vou colocar o alfinete bem aqui, ó. E sempre vai comparando um lado no outro. Ó, eu coloquei aqui, então, posicionei bem certinho os lados. Vou utilizar essa cola aqui, que é da Círculo, é a cola pano. Em embalagens tá meio velha, mas relevem. Ela é bem boa, eu gosto bastante, seca rápido. E a gente vai, nada mais nada menos que colar toda essa parte e depois esconder esse fiozinho aqui. O nosso Yoda tá ficando dessa forma aqui, ó. Eu deixei ele bem acabadinho, eu escondi as pontinhas, ó. Ficou bem fofo. E eu vou fazer um narizinho nele aqui também. E ele é bem facinho também, ó. Eu só coloquei aqui um alfinete só pra vocês verem, mas eu ainda não coloquei. E eu vou colar também com a cola pano da Círculo, eu não vou costurar. Eu só vou depois dar um pontinho aqui com esses 2 fios que sobraram, por isso que eu não cortei. Vamos começar, então, fazendo aqui o anel mágico e fazer 6 pontos baixos dentro dele. Feitos 6 pontos baixos, vamos fechar aqui o miolinho e vamos fazer mais 6 pontos baixos na próxima carreira, que é pra ele fechar e ficar o formato do narizinho aqui, ó. Então, ele vai ficar bem fechadinho com 2 carreiras aqui. Então, você pode optar por costurar ou por colar. Eu vou fazer os dois, eu vou dar um pontinho e daí eu colo. Agora, a gente vai fazer a sobrancelha dele. Eu tô colando aqui, depois eu vou mostrar como que tá ficando. E esse é o último adereço que a gente vai fazer, com opcional também da boquinha que vocês podem fazer. Esse primeiro nozinho aqui, eu vou deixar ele bem apertado e eu não vou contar ele, ó, tá vendo? E vou fazer agora 10 correntinhas aqui. Feitas 10 correntes, eu vou voltar ponto por ponto, venho então aqui a partir da segunda correntinha, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até o final. E a sobrancelha vai ser apenas isso aqui mesmo, tá? É só uma tirinha de correntes com ponto baixo e eu também vou colar com a cola pano da Círculo. Bom, então aqui eu comecei a fazer a roupinha, não tem segredo. Eu fiz aqui algumas correntinhas que deu certinho aqui pra circular o Yoda. Não tem o número certo, porque cada um tem um ponto, então você pode fazer medindo aqui, ó. Eu não queria que fechasse, tá vendo? Eu queria que ficasse um pouco aberto na parte de baixo. Então, o segredo maior é, vai fazendo, medindo o seu projeto, porque às vezes, se eu passar por centímetro, tudo pode dar uma pequena diferença. Então, não é isso que vai fazer o teu trabalho ficar diferente. Eu tô fazendo também aqui, depois que eu fiz as correntes iniciais, que estão bem aqui embaixo, carreiras apenas de meio ponto alto. O meio ponto, pra quem não sabe, aí mudando também, eu tô fazendo com a agulha número 3, que é uma menor da que eu uso pra fazer o próprio amigurumi, que eu acho que o ponto fica mais bonito. Pra quem não conhece, o meio ponto alto é da seguinte forma, ó. Dá uma laçada no fio, vem dentro do ponto, puxa, ficou com 3, laça e tira todo mundo junto. Esse aqui é o meio ponto alto. Então, aqui eu fiz um total de
7 carreiras e na 8ª carreira eu fiz uma abertura que é para passar os braços. Então, 7 carreiras de meio ponto fechadas, um retângulo normal. Aqui ele tá dando uma emborcadinha porque o meu ponto ficou bem apertadinho, mas não interfere em nada. Na 8ª carreira, eu fiz alguns pontos altos, no meu aqui deu 7, 3 correntes, pulei 3 pontos e fui fazendo meio ponto alto. E repeti o mesmo processo aqui, sempre terminando com os 7 pontos, fazendo 3 correntes. E agora eu vou concluir aqui a roupinha. Quando chegar aqui na 9ª carreira, que é o que eu comecei, eu vou trabalhar um ponto alto, um meio ponto alto para cada corrente dessas que eu fiz de 3 de separação aqui. E daí depois eu volto com vocês para finalizar e fazer as manguinhas e alguns outros detalhezinhos também. Bom, então aqui eu concluí toda a parte da roupinha, eu finalizei aqui então, e depois de pronto aqui fazer essa parte da manga, eu fiz mais 2 carreiras retas, né? E daí finalizei com um ponto baixo. E agora eu vou ensinar vocês a fazerem essa manguinha aqui da roupa. Eu vou começar por aqui, vou pegar o fio. Aqui eu fiz 11 pontos baixos, então eu vou fazer 11 desse lado também. Se o teu acabar dando 12 ou mais ou menos, sempre procura deixar a mesma quantidade de ambos os lados. Eu vou começar pegando por aqui. Vou puxar a primeira corrente, que é o meu primeiro ponto, e vou trabalhando os pontinhos baixos aqui, ó. Da melhor forma que eu conseguir encaixar eles. O segredo mesmo é deixar as 2 mangas iguais. Depois que eu concluir aqui os 11 pontos baixos, nessa próxima carreira, eu vou trabalhar um ponto e o aumento. Então, eu vou começar aqui fazendo um ponto, venho no próximo espaço e faço um aumento. No próximo, um ponto. E no próximo, o aumento. E vou circular dessa forma aqui, só essa carreira para fazer a manga. Depois que terminar essa carreira, a gente vai fazer carreiras retas para ele ficar, para caber o bracinho. Então, um total de mais 4 carreiras sem aumento na manga e vai ficar finalizado. E daí você já vai poder vestir aqui o seu Yoda. Uma pausa para mostrar ele bem certinho, como que ele ficou. Ele é um padrão bem fácil, vocês podem adaptar outros tipos de bichinho com esse tipo de corpo, esse tipo de rosto. E se você tá gostando das minhas dicas, se inscreve no canal, isso é muito importante. Eu tenho um Instagram também, que eu posto bastante coisa diferente, que vocês podem me seguir por lá, e tem o Facebook também. Yoda finalizado. Pra finalizar ele bem bonitinho, eu fiz um cordão só de correntinhas, não fiz ponto baixo nem baixíssimo, e amarrei na cinturinha dele. Ele ficou dessa forma. O detalhe do blush eu acho que deu muita diferença. Eu queria ter colocado um feltro branco ou preto aqui no olhinho, mas eu acabei decidindo que eu ia fazer essa parte aqui toda depois. Se você também quiser fazer uma boquinha simplesinha aqui, fique à vontade, use tua criatividade. Eu vi várias fotos na internet para poder me inspirar em fazer o meu, não olhei receitas, fui fazendo assim meio que no olho, mas eu achei muito lindo, muito fofo. Ele ficou dessa forma aqui, ele ficou um tamanho bom. E eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp para todo mundo fazer. E assim que vocês fizerem, me marquem no Instagram, que eu sempre reposto tudo lá nos meus stories. Um beijo e até o próximo vídeo.